como que a gente vai usar a nossa estratégia, o que a gente vai fazer, se a gente vai comprar, se a gente vai vender, como que vai ser a nossa estratégia. Então já prepara aí o seu todinho, prepara seu Nescau, já se assente na sua cadeira, porque agora, meu amigo, começou o mais importante. Vamos para cima. Pessoal, as atas do Fed, elas foram liberadas nas últimas 24 horas e o que estava escrito nelas preocupou demasiadamente os mercados. Eu estou com as atas do FONC aqui e essas foram as atas que eu falei para vocês ontem que foram liberadas. Um documento com mais de 18 páginas, tá? Um documento com mais de 18 páginas. E nós fizemos aqui a leitura dessa ata, trouxemos um resumo lá na Bit Academy para vocês, e o que mais me chamou a atenção aqui foi a página 5. A página 5, ela fala o seguinte: Staff Review of Financial Situation, que significa dizer o seguinte: a visão do Fed, a visão dos líderes do Fed sobre a condição financeira atual, a situação da condição financeira atual americana. E esse ponto aqui, para mim, de toda essa ata, a página 5, a página 6 e a página 7, que é onde nós concluímos aqui esse posicionamento do Fed, para mim esses foram os pontos mais cruciais, porque nessas páginas aqui, eles estão falando sobre a vulnerabilidade da economia. E eles falaram aqui que o mercado está sobrecomprado, o mercado está sobrevalorizado, referindo-se às ações, ao mercado financeiro. Então, em outras palavras, o que o Fed falou aqui da página 5 até a página 7 é que eles estão muito preocupados porque essas grandes empresas, na visão deles, obviamente, elas estão sobrecompradas, ou seja, elas estão sobrevalorizadas. Na visão do Fed, elas estão valendo mais do que elas realmente valem, significando aqui na visão deles que essas ações estão muito arriscadas, que o mercado financeiro agora ele está muito arriscado, uma zona de muito risco. Até porque, né, se você for olhar para o gráfico do S&P, a gente bateu o topo histórico agora. Dia 15 de agosto, a gente estava batendo o topo histórico, renovando, né, o topo histórico, um novo topo histórico aqui em 6.511 pontos. E esse ponto aqui da ata, ele me chamou muita atenção. Mas, enfim, eu preparei um resumo completo dessa ata, os pontos mais importantes para a gente prestar atenção, e eu vou explicar para vocês agora detalhadamente, um por um. Perfeito? Pessoal, vamos lá. E esses foram os principais pontos nas atas do FOMC, a minuta do Fed, que chamaram a atenção, que a gente vai separar aqui para vocês um a um. Primeiro deles, divisão de pensamento entre os líderes. Isso é um ponto positivo, tá? Então a gente teve uma divisão de pensamento, inclusive foi até o tema da matéria postada aqui, né? Divisão entre os membros do Fed. O que acontece? Nem todos os membros do Fed estão em consenso de que não deve cortar a taxa de juros. Pelo contrário, a gente tem hoje mais membros que viraram ou mudaram o seu viés. Um deles é a Michelle Bowman, que ela era uma pessoa que estava há poucos meses atrás com o viés de não cortar e agora ela mudou completamente o viés. Então isso aqui é um bom sinal. Apesar de termos essa divisão, a maior parcela optou por não cortar. Então, a maioria dos membros decidiu em manter a taxa base no mesmo nível, destacando as preocupações persistentes com a inflação advinda das tarifas. Gravo muito bem essa palavra aqui, porque a gente vai falar bastante sobre tarifas nos próximos pontos. Ainda assim, houve um dissenso significativo. Como assim um dissenso? Houve uma divisão, houve uma diferença, uma divergência de pensamento. Entre quem? Os governadores do Fed, a Michelle Bowman e o Christopher Waller, eles votaram a favor de um corte de 0,25 basis points. E esse, pessoal, ele foi o primeiro dissenso duplo, onde dois governadores do Fed pensam da mesma forma, desde 1993. Então, a última vez que a gente teve um dissenso duplo foi em 1993, o que é um bom sinal, porque os dois estão com o mesmo viés. Tanto a Michelle Bowman quanto o Christopher Waller estão querendo cortar a taxa de juros e ambos são governadores do Fed. Sinal positivo aqui.
nem só de sinal negativo foi a ata do Fed. Só que daqui para baixo, meu amigo, é só bomba. Qual que foi o segundo ponto aqui? A inflação, para eles, está preocupando mais do que o mercado de trabalho. E isso não é bom. Ou seja, a maioria dos participantes incluiu uma visão focada maior, né, na inflação como risco, maior do que a fraqueza no mercado de trabalho. E especialmente em razão do quê? Das tarifas, né? Ainda há incerteza elevada sobre o tempo e a intensidade com que esse impacto será sentido. Apenas alguns membros enxergaram um equilíbrio entre os riscos. Tá? Então, o que significa dizer isso aqui? Significa dizer que os membros do Fed estão mais preocupados com a inflação do que com o mercado de trabalho. Terceiro ponto. Os debates feitos sobre as tarifas foi muito debatido. Lembra que eu falei lá no primeiro ponto? Palavrinha mágica, né? Tarifas. Então, foi debatido e foi muito falado nessa ata sobre as tarifas do titio Donald Trump. Então, os membros do Fed, eles comentaram que os impactos inflacionários das tarifas podem se intensificar com o tempo. Então, de acordo com eles, as tarifas podem ter um efeito lag. O que é o lag? Quem já jogou Counter-Strike, quem já jogou jogos online, você sabe muito bem o que é o lag. O lag é quando você está jogando e o jogo fica travando. Demora para liberar, né, os frames. E o lag é nada mais do que um atraso. Então, de acordo com o Fed, essa política tarifária, mesmo com a gente encontrando vários acordos, né, tivemos vários acordos acontecendo com a União Europeia, acordo acontecendo com a China e por aí vai, pode ter um efeito lag, ou seja, com o peso disso sendo reverberado na inflação nos próximos meses, né, com o tempo, à medida que as empresas repassem os custos para os consumidores. Por que, Yuri? Lembra que o CPI, a inflação ao consumidor, caiu? Pois é. Mas lembra também que o PPI subiu, que é a inflação ao produtor? Então, de acordo com o Fed, ele espera que essa inflação mais alta ao produtor possa ser repassada para o consumidor, fazendo assim com que os próximos dados de inflação, PCE e CPI, subam, o que prejudica, inviabiliza o corte de setembro. E tem um ponto positivo nisso. Mesmo com esse pensamento, houve também divergência sobre isso, tá? Se será temporário ou se será persistente. Então, mesmo com essa expectativa, os membros do Fed, eles entraram em dissenso nesse ponto também. Então, houve divergência, tanto sobre as tarifas, quanto sobre o corte na taxa de juros, o que é um bom sinal para a gente aqui, indicando que tem membros do Fed que acreditam que esse efeito das tarifas pode ser temporário e não algo mais persistente, como o titio Powell e alguns outros acreditam. Quarto ponto, e esse é o ponto da página 5, que eu deixei para o final aqui para a gente analisar junto, que é justamente a vulnerabilidade do sistema financeiro. O Fed, na ata, ele alertou que os ativos estão caros, ou seja, sobrecomprado, as ações estão caras, está tudo muito sobrevalorizado. E empresas privadas se endividaram rápido, aumentando a fragilidade. Os bancos estão capitalizados, mas os fundos de hedge e seguradoras seguem alavancados. O que é o quê, pessoal? O que é um risco, né? É um risco maior, não é um risco imediato, tá? Não é um risco para daqui a uma semana, daqui a um mês, mas é um risco, tá? É um risco estrutural, que tem a ver com a liquidez e o excesso de alavancagem do sistema financeiro, tá? Como eu falei para vocês, isso é uma bomba que pode ser que não estoure agora. Ela pode estourar só para 2027, ou de 2026 para 2027, mas é um risco. E esse risco está sendo levado em consideração aqui pelo Fed. E aí, Yuri, qual que foi o viés do mercado com essas atas? Cara, é o que eu falei para vocês. O viés é baixista, o viés é bearish. E é por isso que ontem o S&P caiu. Porque o viés era de queda, o viés era bearish. Só que, surpreendentemente, mesmo com a queda do S&P, mesmo com o viés bearish, o Bitcoin, ele recuperou. Ele recuperou, tudo bem que o que ele recuperou ontem, ele já está entregando quase tudo, né, no dia de hoje, mas recuperou. E as altcoins também recuperaram, né? Se a gente dá uma atualizada aqui,